Ok. Estamos hoje aqui no Arquivo Geral da cidade. Vamos entrevistar a diretora, a Beatriz Kushner. Ai, treinei a noite toda. E ela é doutora em História pela Unicamp. E o assunto que nós vamos tratar é sobre segurança, roubos, né? Que foi uma experiência desagradável, mas que não é uma exclusividade da casa, infelizmente, né? É algo que está sempre acontecendo, ou em grandes proporções ou em pequenas proporções. E às vezes a gente não está preparada para isso, acho que nunca estamos preparados para isso. Mas é uma coisa que a gente tem que se preparar de alguma forma, né? Então, primeiro eu gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade para o canal, sua gentileza, sua boa vontade com a gente e com o nosso público. E gostaria de saber com você, porque vocês tiveram, né, a coisa de alguns anos atrás, foi 2006, né? Foi uma época que teve muito roubo, né, tanto aqui quanto em São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, e vocês tiveram uma experiência aqui quanto a isso. Me diz como é que foi. Então, o que eu queria primeiro comentar é o seguinte, eu cheguei no arquivo como diretora em abril de 2005. Sim. E exatamente um ano depois, na Copa do Mundo, num feriado, depois de um feriado, é que se dá o alarde do furto. Para a gente entender o episódio do furto, a gente tem que entender uma dada trajetória. E eu fui fazer, quando eu encontrei isso, o que eu faço na minha vida. Eu tinha que tentar racionalizar uma dor de uma perda de uma instituição na qual eu estava à frente dela há apenas um ano. Então eu fiz um pós-doc sobre o assunto, eu venho produzindo textos sobre isso, um deles está publicado na revista de Museologia da Unirio, e agora eu estou convidada numa mesa da ALA, que é o Congresso Internacional de Arquivistas, que pela primeira vez ocorre na América Latina, no México, agora no dia 27 a 29 de novembro. Eu estou indo para uma mesa para falar exatamente sobre esse experiência. assunto. Então, o que eu acabei fazendo ao tentar entender o que aconteceu aqui, eu tentar entender esse fenômeno como um todo. Acabei sendo uma consultora para a Polícia Federal, enfim. Uhum. Mas o que aconteceu aqui, como aconteceu em várias instituições? Sim. Ali, no olho do furacão, o que se dizia era, a gente fechou o arquivo numa quarta-feira, era um feriado de Corpus Christi, domingo teve um jogo do Brasil, na segunda-feira eu cheguei, tinha uma reunião com, acho que a biblioteca do consulado americano, e quando eu estava nessa reunião me chamam, e eu achei que era uma questão dos microfilmes, por uma elevação de temperatura, a gente estava tendo um problema de alguns microfilmes e tal, e aí ali o pessoal da iconografia me diz que pediram por uma foto. Essa foto teria sido vista na quarta-feira, antes do feriado. Foi recente, então. E bem. A foto não foi achada, e ali começou. Na verdade, não deve ter sido isso que aconteceu. O que me fez, 10 anos depois, e toda a investigação que eu fiz, não deve ter sido exatamente isso que aconteceu. Eu vou chegar a isso em algum momento. Primeiro, o que eu me deparei naquele primeiro momento foi um despreparo total da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e eu tinha tido um episódio exatamente um mês antes, porque o Museu da Cidade estava vinculado ao arquivo, e eles tiveram lá assalto à mão armada, pessoas presas num banheiro e tal, e aquele episódio ali foi levado para a Polícia Civil e se tornou um roubo de celulares. E não evoluiu. Eu não sabia que não tinha evoluído. Então, a partir daquela experiência de um mês atrás, eu sabia que se eu fosse para a Polícia Civil... Ia dar no mesmo. Ia dar no mesmo. Eu tenho que agradecer de público aqui a professora Ismênia de Lima Martins, decana e professora emérita da UF,
professora Ismênia não tinha sido minha professora na UF, nada. Nós tivemos um contato naquele ano, tínhamos uma afeição muito grande, nascendo ali uma pela outra. A professora Ismênia alugou um carro de som, foi para a porta do IFIX, fez uma manifestação em favor do arquivo e fez professores do mundo inteiro escreverem para o então prefeito César Maia, falando do trabalho que estava sendo feito no arquivo, enfim, e o prefeito me convidou para um almoço e falou: professora, eu quero saber quem é a senhora, porque chegou uma tonelada de e-mails falando do trabalho do arquivo, então eu quero saber. E aí nós conversamos e o prefeito César Maia foi de uma dignidade muito grande. Ele falou: não, o erro não é seu, se alguém tem que assumir um erro aqui sou eu sou o chefe da pasta, eu sou o prefeito da cidade, se tem algum problema, o problema é da prefeitura e eu vou responder por ele. Então, e ajudou muito a gente a transformar a instituição, enfim. O que as pesquisas, assim, a minha investigação me mostrou é que também a Polícia Federal, naquele momento, estava muito despreparada para esses furtos. Os furtos acontecem no Rio de Janeiro a partir dos anos 2000. Sim. A partir da comemoração dos 500 anos. Apesar de que o Laércio já vinha de uma história... Vinha. Mas o que na minha hipótese de trabalho eu acho que aconteceu? Quando, e aí eu não vou citar nomes aqui, mas quando um determinado banqueiro entra no mercado para auxiliar nas comemorações dos 500 anos, ali você tem 4 curadores ligados a esse banqueiro no mundo inteiro fazendo coleta de material. E pela primeira vez se percebe que os documentos, eles são únicos e por isso de difícil venda no mercado. Mas as fotografias são multicópias e aí se tornam mais fáceis essa venda. Então eu acho que assim, eu nunca estive com o Laércio, até porque ele tem uma certa aversão à minha pessoa, que eu gosto muito. Ele tem completa aversão a mim, por mais que ele tenha vindo me visitar aqui depois que ele saiu de Bangu e a gente chega lá. Então, eu acho que isso mudou o perfil. Quando esse banqueiro entra, eu acho que muda o perfil do furto. E aí as fotografias passam a ganhar esse vulto. A Polícia Federal que eu encontrei naquele momento, por mais boa vontade que ela tivesse, realmente o único delegado que vai ter uma atuação fortíssima em relação a isso é ele que prende o Laércio pela segunda vez. Sim. E é uma pessoa de quem eu gosto extremamente, temos relações de amizade até hoje, que é o delegado Alexandre Saraiva, que hoje em dia está no Maranhão. É o delegado que entende a questão, nos ouve e passa a atuar de uma maneira mais forte, entende do que está acontecendo. O que a Polícia Federal sempre me disse é que o que iria me doer mais é eu perceber que, de alguma maneira, esses roubos são gestados dentro das instituições, por pessoas que frequentam ou trabalham dentro das instituições. E aí é que vem, depois de 10 anos estudando essa história, o que eu acho que aconteceu exatamente em relação ao arquivo é que, quando eu entrei, eu proponho algumas medidas de controle do acervo. Eu sempre brinco que, até por herança de onde eu nasci enquanto historiadora, que é na UF, mas basicamente nos corredores do CEPEDOC da Fundação Getúlio Vargas, eu brinco que eu sou uma historiadora que vai explicar para um arquivo que tem que fazer um guia de fundos, né? Então, quando eu começo a organizar estratégias de controle do acervo por um guia de fundos e eu proponho fazer um portal sobre Augusto Malta, atualizando uma base antiquíssima que estava aqui, fazendo todo esse cerco sobre a produção do Malta. Não só proponho, como vou a uma lei de incentivo, ganho o dinheiro e trago o dinheiro para a instituição, as pessoas que já vinham produzindo pequenos furtos, isso é no meu modo de entender, mascararam aquele final de semana como um final de semana que se roubou. Eu não acho que isso tenha acontecido naquele final de semana. Até porque, pela quantidade de coisas que saíram. Isso eu vi também, ficou uma coisa... Aí tinha umas coisas assim, então tinha carro parado.
Eu acho que a movimentação que o prédio já tinha, um ano depois, e eu me lembro dos vizinhos comentarem, nossa, depois que a senhora chegou, parou de ter umas festas que tinham na cobertura, uns churrascos que tinham no final de semana. Quer dizer... Aqui? Como tem aqui, tem várias outras instituições, Solange. Eu tenho eu sempre brinco que eu sou uma mulher de 1,53 m, que várias pessoas me encontram, nossa, eu pensava que você tinha 2 metros. Você tem 2 metros. Eu tive que criar um personagem que, assim, aqui eles sabem que eu sou muito rigorosa com essas coisas, eu estou sempre muito presente. Então, se tivesse 2 carros aqui para tirar as coisas, a vizinhança teria alertado e tal. Então, eu acho que o que aconteceu aqui foi criado até porque esse evento da descoberta foi muito rápido, sabe? Assim, a mesma foto que foi vista na quarta-feira, aí na segunda o que impede, a foto não está, sabe? Não era nenhuma foto, não sei, eu acho que ali se mascarou alguma coisa. Então eu acho que foi isso que aconteceu, mas o importante, isso eu digo sempre, que a gente tem que falar sobre isto. Pois é, porque as pessoas se retraem muito, né? Com medo de passar uma situação de fragilidade. Eu acho que também é uma coisa assim, as pessoas se sentem envergonhadas, porque quando eu comecei a atuar junto à Polícia Federal, e eu brincava muito que a Polícia Federal dizia assim, não, mas nós atendemos a instituições federais. E eu dizia, era o governo Lula naquela época, eu dizia assim, mas o lema do governo é Brasil, um país de todos. Somos uma federação. É igualzinho, ou vocês treinam as polícias civis, ou vocês nos atendem. Você partir para um princípio desse, em termos de memória, é complicado. Porque a memória não é uma questão só de um local. E eu dei muitos mini workshops para esses policiais, assim, que eles diziam para mim, olha, esse debré é uma coisa muito estranha. Porque ele tem umas coisas de 1830 e pouco, mas depois ele tem 1900 e tanto. Aí, assim, facsímile para eles era uma ideia. Então, assim, a gente foi num vocabulário e também porque existia um depósito aqui na Polícia Federal lotado de acervos coletados, que não se tinha nenhuma marca d'água, nenhuma instituição dizia que era seu e estava lá jogado apodrecendo. As instituições federais, cabeças de sistema, vamos dizer assim, não, e tem que abrir um processo e tal. Eu chegava lá e dizia assim, o que vocês precisam? Que a senhora diga que a senhora é fiel depositária. Eu digo, tudo bem, que sou fiel depositária. Trazia documentação, tratava a documentação e começava a tentar ver de onde aquela documentação poderia ser. De que instituição? Muitas vezes eu localizei ali documentos ou livros que instituições, cabeça de sistema, não queriam reconhecer como suas, porque não queriam dizer assim, mas se isso está aqui, eu tenho que dizer que isso saiu. E se isso saiu, como é que isso saiu? Esse é um dos maiores problemas, né? Porque uma das coisas que a Polícia Federal, o curso de segurança que nós temos lá no Museu de Astronomia, quando a gente criou, né? A ideia foi minha, mas é todo um instituto que está por trás, lógico. Quando nós começamos a falar com eles, uma das coisas que eles sempre falam, né, até hoje, Alexandre fala isso muito comigo, o maior problema é a rapidez. Quanto mais rápido se colocar que ocorreu o sinistro, mais rápido a gente começa a atuar. Então tem um maior percentual de conseguir recuperar. É o que ele coloca. Assim, a gente rapidamente acionou a Polícia Federal, trancou seus depósitos, vieram pessoas para fazer coleta do material e tal, mas eu acho que eles não estavam, talvez, preparados para alguma coisa que fosse ser alertada tão rapidamente. E se a gente partir do princípio de que as coisas não foram furtadas naquele momento, então isso explica bastante. Foi um pouco a partir desse trabalho de pós-doc que eu fiz uma ligação entre os leilões e os furtos. Como os leiloeiros dão uma legalidade ao furto a partir da nota fiscal que dá uma certidão de nascimento, aquela peça que ela não tinha antes, né? Então, é uma engrenagem que tem que passar necessariamente pelo leiloeiro, né? Você só vai ter um documento que é dono de uma peça. Eu me lembro que uma vez o IPHAN
me pediu que fizesse um diagnóstico de um álbum do Malta sobre 22. E aí eu disse, olha, aqui na lombada tem uma marca de durex que caiu, provavelmente uma etiqueta de uma instituição. A primeira página de um álbum do Malta, ele sempre colocava para quem era, está cortada a gilete. O que eu posso te dizer é que ele não, eu não sei se ele é meu, porque a instituição nunca fez esse mapeamento, nós estamos fazendo neste momento. Mas o que eu posso te dizer é que ele pertence a uma instituição pública, isso eu não tenho a menor dúvida. A resposta do IFAM para mim naquela época foi, já que a senhora não pode dizer que é seu, então ele vai a leilão. E ele foi a leilão. Mas por outro lado, em determinados momentos eu fui, às vezes eu fico pensando que eu devia ser muito corajosa naquela época, eu fui várias vezes com a Polícia Federal em casas de leilão, que diferente do que é agora, que são leilões virtuais, eram leilões presenciais, com um policial da Polícia Federal com uma 45 na coxa, nós sentávamos e quando o leilão começava eu levantava e dizia, o lote tal são fotos com características do acervo que o fotógrafo Augusto Malta fez para a Prefeitura do Rio. Eu estou aqui acautelando as imagens por ser diretora do Arquivo Geral da cidade. Eu quero que a pessoa que está colocando as fotos em leilão prove que as fotos são dela. Numa dessas, nós trouxemos 92 imagens de obras na cidade, alargamentos de rua, canalização. Esse é um Malta, e aí as pessoas que trabalham em instituições públicas vão entender, esse é um Malta que é meu, um Malta do Arquivo Geral da cidade. Então, a pessoa tinha que me explicar como é que ela era, ela estava com aquelas imagens. No dia seguinte, eu tinha um advogado de porta de delegacia aqui dizendo que ele ia carregar. Eu falei que ele me mostrasse. Não, porque a senhora que está colocando essas fotos em leilão, o pai dela trabalhou com Malta. Eu falei, pois não, me dê o nome dele, eu vou à Secretaria de Administração e vou levantar a ficha desse servidor público. Mesmo que ele tenha trabalhado com o Malta... Não significa que ele seja dono das... Não, e mesmo o Malta não tinha direito de dar uma cópia de um acervo público para alguém. Sim. E naquela época era um Porque ele trabalhava para a prefeitura. E naquela época era o governo César Maia e todo mundo sabia do apreço que o prefeito César Maia tinha sobre a história do Rio de Janeiro. O prefeito comprava coisa. Então, por que não veio a prefeitura primeiro para oferecer as imagens e foi diretamente ao leilão? Nunca mais voltou, as fotos estão aqui anexadas ao nosso acervo. Quer dizer, eles são um pouco topetudos, né? Porque para encarar uma situação dessa, eles tentam de todas as formas. Eu acho que eles vão um pouco tentar ver até que ponto a gente... você está preparado ou não para encarar a situação. E a gente veio encarando bem. O que eu acho que é o mais importante, assim, é não cair na armadilha do silêncio. Eu acho que a armadilha do silêncio é o que de pior pode acontecer num fato como esse. Assim. Para mim, 10, 11 anos depois do que aconteceu, é muito tranquilo, Solange, falar sobre isso, porque se você andar pela instituição hoje, e não é à toa que vocês estão numa sala do hall e vocês não subiram à sala de direção, não se sobe aos elevadores com nenhuma câmera, nada disso. Hoje nós temos um sistema que sempre pode ser melhorado, se todo ano que a gente pode ter mais dinheiro, a gente coloca mais, mas há um sistema de controle hoje em dia aqui dentro, tanto que quando o Laércio saiu de Bangu, 8, e depois de uma temporada de 5 anos, ele veio aqui, havia imagens dele circulando, com os seguranças e tal, e tinha uma pessoa que tomava conta do prédio, um professor deslocado de função, mas há muitos anos já tomava conta de instituições. Ele era, como eu brincava, o síndico do prédio, como eu sempre tenho um síndico para o prédio. Quando os seguranças deram um alarde que o Laércio estava aqui, esse senhor, a primeira coisa que ele falou assim, não avisa a Bia, porque ela vai se atracar com esse cara aqui dentro. Então, não avisa que ele está aqui. Realmente. Ele veio, a gente capturou ele pelas câmeras, ele estava de boné e tal, ele olha tudo. Nós tínhamos uma exposição naquela época com várias frases do João do Rio e alguns dias depois chegaram pelo correio 5 pacotes de documentos cujo remetente é João do Rio. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, porque meu lado historiadora, pesquisadora, não para nessa hora. Primeiro, as agências de correio, por mais que tivessem câmeras,
não conseguiam me dizer, por mais que houvesse o registro Sim. Do horário em que aquelas cartas foram postadas, quem foi aquela pessoa que postou. Nós não conseguimos esse registro pelos correios. O Aécio vem aqui, e aí a gente vai fazer um gap. Num determinado momento, isso deve ter sido 2007, 2008, um antigo funcionário da casa que trabalhou na iconografia veio e pediu para olhar um álbum da Revolta da Armada. E as moças que estavam lá trabalhando, porque isso também, aos poucos eu fui limpando as pessoas foram se aposentando, enfim, a instituição hoje é completamente nova. As meninas não achavam. E aí esse funcionário disse assim, não, deixa eu entrar no depósito, que eu sei onde está. Aí eu subi e falei, olha, entrar no depósito você não vai entrar, porque quando a gente se desliga de qualquer instituição, não se entra mais. Além do mais, todos os depósitos passaram por topográficos, foram totalmente reformulados, você não vai encontrar. Mas aqui está um fichário. Mostra para mim nesse fichário onde está a ficha da Revolta da Armada. Porque nós fizemos uma grande conferência, como é que eu deixei passar isso? E ele virou e falou assim, não, está aqui, ó, a ficha está aqui. Nessa época ainda estava conosco a Sandra Horta, que foi uma diretora de pesquisa durante muito tempo. Ela falou, não, Bia, esse álbum teve aqui porque eu fiz uma exposição sobre Copacabana e eu usei, sobre o centro do Rio, e eu usei essas imagens. E aí a gente não sabia onde estava. Num desses 5 envelopes veio o álbum da Revolta da Armada. Jura? Minhas perguntas como historiadora e gestora como o Laécio sabia que esse era uma documentação que me fazia, né? É quase como, voltando àquela questão lá do delegado da Polícia Federal, alguém mapeou a instituição e entregou. Porque se a gente pensar por exemplo, na BN, quando, num determinado momento da greve, se o Laécio consegue furtar um armário com propagandas da virada do 19 para o 20, um armário que ainda não tinha sido catalogado, então não tinha inventariado para dentro da instituição e ele sabia disso, é lá que ele vai roubar, alguém diz... fica realmente... alguém diz para aquela pessoa, olha, vai por ali é mais fácil. Sim. Né? Infelizmente, isso é uma dor que a gente vai ter que carregar. Aí esse álbum voltou, e voltaram outros documentos e tal. E a minha maior alegria é que, assim, esse ano, pela 5ª vez, nós somos Memória do Mundo Brasil. Em 2015, quando nós fomos Memória do Mundo Brasil, nós fomos Brasil e América Latina e Caribe ao mesmo tempo. Este ano, eu queria colocar a Revolta da Armada. E aí, o Instituto Moreira Salles e o Museu Histórico Nacional também tem álbuns que completam. Nós fizemos um. Em conjunto. A gente fez isso e também, num determinado momento, depois, porque me diziam que existia uma quantidade X, que eu não vou dizer o número porque eu me recuso, de fotografias do Malta na instituição. Quando nós fizemos o portal, nós encontramos menos do que estava ali. E aí, alguns anos atrás, começamos a fazer o tratamento de 32 mil negativos que nunca tinham sido mexidos. Já finalizamos esses 32 mil, já estamos iniciando outro 32 mil. Quando a gente começou a fazer esses 32 mil, nós localizamos 1.500 imagens do Malta nesses negativos que não estavam no portal. Que podem ter sumido. Aí nós pegamos 115 dessas imagens e foi a nossa primeira participação na Brasiliana Fotográfica. É a forma que eu tenho de dizer, olha, nós estamos vivos, nós somos saudáveis, nós somos inteligentes, nós somos capazes. E tudo que você divulga o acervo, as pessoas já sabem que aquele acervo é daquela instituição. Mas mais que isso, é uma coisa assim, olha, nós fomos furtados, isto aqui tinha desaparecido. Foi tratar desses 32 mil negativos que nos trouxe essa informação de volta. Então, a gente pode não conseguir estourar o depósito do Laécio, que eu, doutor Saraiva, sabe, eu tenho profunda vontade de um dia entrar nesse lugar. Porque se um cara fica 5 anos em Bangu, volta aqui e me devolve 5 pacotes pelo correio... Imagino que ele não tem. Ele tem alguma coisa guardada. Então, assim... poder devolver isso à população e dizer assim, a gente não sofreu um furto, se colocou numa concha ou colocou uma tarja nesse evento do tipo assim, não se pode falar sobre isso. Não.
a gente sempre falou Pelo sobre isso. Pelo contrário, quanto mais se fala, mais você consegue passar experiência para outras instituições, para elas poderem se preparar também. E mais que isso, assim, olha, a gente faz investimentos na instituição, no controle do acervo, que estão possibilitando trazer essas informações de volta. Agora me diz uma coisa, dessa experiência toda que você teve, claro que eu não quero saber o que você fez aqui em termos de segurança, longe de mim tal coisa, mas que experiência você pode passar para as outras instituições de como agir? Então, eu acho que, primeiro, o doutor Saraiva diz uma coisa muito engraçada, que ele diz que eu sou uma diretora de instituição muito atípica, assim, porque eu visto muito a camisa da instituição. Eu acho que, assim, estar presente, eu estou presente aqui 24 horas por dia, e quando eu não estou, eu estou no Zap. Nós somos um grupo pequeno, mas eu sempre digo aqui, já existiu nessa instituição 300 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, em turnos. Se cada uma delas tivesse organizado uma gaveta, eu não tinha encontrado a instituição que eu encontrei em 2005 completamente descontrolada. Então, assim, eu acho que está muito presente, está o tempo todo sensibilizando os funcionários, tentar entender que para essas pessoas, que às vezes são funcionários da prefeitura, com matrícula e tal, eles não têm o nível de envolvimento que eu tenho com a questão, que essa geração mais nova é uma geração muito diferente do que a minha geração foi ou é, e que você tem que estar o tempo todo tentando mostrar para eles que, para além dos concursos, se a gente não mantiver as instituições abertas, se um dia a gente fecha uma instituição como essa, ou como qualquer outra, dificilmente a gente vai conseguir nos dias de hoje abrir novamente. Então, que a gente tem que manter os postos de trabalho, as instituições, enfim. Então, eu estou o tempo todo fazendo isso. O máximo que a gente pode de investimento, eu reforço as questões de segurança, tanto nos equipamentos como no pessoal. E também fazer o dever de casa de uma instituição de arquivo, controlar o acervo, investir mais e mais no controle do acervo constante. O dever de casa é simples, é o que a gente já sabe, mas alguma coisa assim, a gente faz reuniões a cada 15 dias, a gente checa a cada 15 dias, acontecem, toda hora estão acontecendo eventos assim. Foi muito engraçado, uma vez aconteceu uma coisa na garagem e eles foram checar na câmera e tinha um vigilante que passava pelado de um lado para o outro, porque deve ser uma coisa enlouquecedora você passar um final de semana inteiro numa instituição como essa. Aí a gente começou a olhar essas câmeras à noite, no final de semana, para ver o que tinha acontecido, e vai substituindo as pessoas, o que não pode fingir que só gravar e não dar uma checada, entendeu? Então tem que dar trabalho, cuidar, dá trabalho. Com certeza. Mas você, assim, tem que estar o tempo todo. Constante, é um movimento constante. Né? E aqui, assim, como a ideia nossa, já tem um desenho feito, é que se a gente faz uma reforma do prédio, a sala de consulta vem para o hall. Hoje em dia você ainda sobe para fazer consulta, mas há uma checagem. O pessoal da segurança avisa para a sala e checa se o pesquisador está indo pelas câmeras, porque se ele não tiver, eles vão lá buscar o cara, se entrou no banheiro no primeiro andar, porque se você não ia para aí. Quer dizer, tem um controle grande, porque elas são sensibilizadas a tal. Porque é o que eu costumo falar, né? Quando eu dou as oficinas, eu costumo dizer, não é só de tecnologia que a segurança se sustenta. Né? Você tem toda uma equipe que você pode acionar para vir de encontro a essa tecnologia. Né? Me diz uma coisa, só para terminar nosso papo, que é uma curiosidade minha. Você falou comigo que você foi consultada sobre o tal do filme que estavam fazendo sobre o processo. E houve uma discussão muito grande. Eu faço parte do Comitê de Segurança da Câmara Técnica de Preservação do CONARC. Houve uma discussão muito grande lá dentro. Eu, particularmente, eu disse, gente, primeiro a gente tem que ver qual é o perfil que está sendo dado. Você achou que o perfil está coerente ou endeusa? Porque a grande preocupação era de fazer dele um herói, um coitado. Eu queria fazer 2 comentários nessa questão. Primeiro, uma crítica forte ao CONARC, de quem é hoje, já há 2 anos, eu represento a ANPU, Associação Nacional de História, no CONARC. Essa discussão de vocês não chegou às nossas plenárias. Então, eu acho isso ruim.
as câmaras técnicas estarem funcionando sem que... porque o órgão deliberativo, quem vai escrever as atas, e quem somos nós. Quer dizer, isso deveria ter chegado a nós. Não há representantes das câmaras técnicas nas reuniões plenárias do CONARC para trazer essa discussão. Então, muitas pessoas ali discutiram e podia ter se enriquecido muito mais essa questão. Eu apareço no filme, eu dei um depoimento. Você comentou comigo. Eu dei um depoimento, o depoimento no filme só tem 4 pessoas dando depoimento. O Laércio, um ex-namorado do Laércio, um funcionário, eu acho que da BN, de alguma instituição, eu e o Dr. Alexandre Saraiva. Por que eu fiz esse depoimento? Olhando o documentário, eu fui no dia da exibição do documentário aqui no Rio, lá no Cinema Lagoon. O filme pode ser dividido, o documentário, em 2 momentos. O momento do Laércio e o momento que entra o Dr. Saraiva e eu. O momento do Laércio, eu acho que os rapazes que fizeram o filme, e até o produtor do filme no dia falou que foi uma experiência de ele ter que muitas vezes acho que ser um pouco mais duro com os diretores e tentar trazê-los mais para a terra. Eu acho que tem uma ingenuidade dos diretores do filme, porque o ladrão pode querer contar a sua história, e eu acho que o Laércio soube manipular isso muito bem. Mas, partindo do princípio de que eu não me nego a falar, e mais que isso, eu não deixaria uma película ter apenas a visão do Laércio. E muitas instituições não quiseram falar por não quererem assumir a questão do furto. Eu não me... de maneira nenhuma. Então, o próprio diretor, o próprio produtor disse, olha, o filme é dividido em 2 partes. E o Dr. Saraiva e eu damos um outro peso àquela discussão. O que mais me chocou não foi isso. O que mais me chocou foi a plateia, as gargalhadas durante as falas do Laércio. E eu acho que a plateia só cai em si quando o Dr. Saraiva e eu entramos dando os depoimentos. Por isso que eu achei importante falar, para que não ficasse apenas a visão do Laércio. E tanto que eu não tenho divulgado muito isso, porque eu acho que eles querem um pouco aparecer nesse momento, e não é à toa o filme, o documentário começa com o Laércio saindo da prisão, o que me apavorou na hora, porque eu tinha a impressão de que ele estava preso. E aí o documentário acontece e o Laércio, ao final, meio que se entrega de novo, e ele está aqui no Rio, na Baixada Fluminense, preso. E eu acho que ele se entrega porque ele não tem mais como viver aqui fora, né? E, de novo, assim, é uma frase que eu digo no documentário e eu repito, assim, o Laércio, ele é substituível. O problema não é o Laércio. O problema são as pessoas que compram. E uma dada elite brasileira, ela tem no documento, na obra de arte, um valor de mercado para isso. Ela privatiza acervo público e ela compra. Então, Laércio, e ele diz mesmo, mais de 1 bilhão passou pela 1 milhão que passou pela conta dele, quantos carros ele comprou, quantos apartamentos ele comprou, né? Porque existia um outro banqueiro que comprou, ele é o fiel comprador do Laércio. O Laércio conta quando ele estava nos leilões aqui no Rio de Janeiro, num 2º andar, e o leilão acontecendo embaixo para legalizar as peças. Eu me lembro quando a Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo foi furtada. Um dos livros foi vendido por um economista e na época, acho que já não mais, mas um detentor de um cargo público, comprou aquele livro num leilão de uma pessoa que também dá depoimento nesse documentário, e que pela normativa 1 de 2007 do IFAM, ela tem que cadastrar a origem da peça, e ela dizia, não, mas ali, se o IFAM botar esse cadastro para funcionar, não vai acontecer mais esse tipo de coisa. O Laércio, o diretor da Mário de Andrade, falou, olha,
para esse economista, esse livro na biblioteca, tu tem que me devolver. Não, mas eu comprei num leilão, sim, mas ficou uma saia justa porque o cara que comprou no leilão não queria devolver uma obra furtada, ficou uma coisa meio estranha. Então, assim, eu fiz questão de participar do documentário por isso, porque eu acho que a gente não pode se furtar a isso. E eu acho que o que acontece no Brasil é um dado cinismo quanto a essas questões. Acho que no momento como a gente está vivendo de crise, as instituições ainda estão se vendo como ilhas. Enquanto a gente viver como ilha e não como rede, isto vai continuar acontecendo. Sinistros dos mais diversos. Sim. Né? E porque os recursos vão ser cada vez menores, e se a gente não souber se unir e trabalhar conjuntamente, vai ficar cada vez mais difícil que isso aconteça. Então, eu dei o depoimento no documentário sobre o Laércio por esta razão, porque eu acho que a gente não poderia deixar em branco uma lacuna numa película que vai ficar eternizada. Sim. Sem que as instituições e a Polícia Federal pudessem se manifestar. Que ótimo. Beatriz, eu agradeço Imagina. muito. Eu peço desculpas pela demora. Imagina, que isso. Eu estou apaixonada pela sua entrevista. Imagina, Tá? eu que agradeço. Muito obrigada. Imagina. Tá?